Upavishta Supurakam Guru Ganaya Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Prenoi Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Eu sou o Guru Nataraj, esse é o grupo de Astrologia Védica, Astrologia Singular. Muito feliz mesmo, assim, de uma maneira muito auspiciosa, a gente trazer o conteúdo da filosofia védica, da astrologia védica, o ensinamento dos mestres espirituais. Então, para quem está chegando agora, para quem não conhece o canal, né, coloca para seguir, dá um like, encaminha para galera que tem interesse no conhecimento espiritual. E como uma revisãozinha, né, a- fazendo a leitura. Opa! A gente está fazendo a leitura das aulas do curso de astrologia, né, do curso introdutório de astrologia do Narasimha Rao, e a gente sempre traz também algum conteúdo de filosofia védica. A gente sempre traz alguma escritura, passagem ou alguma aula de algum mestre. E hoje a gente vai fazer a leitura de um trecho de um livro que também é um livro muito antigo. A gente tem um costume de ler livros antigos aqui. Esse livro, ele data mais ou menos do século IV ou do século V da era cristã, e ele passou por várias interpretações e várias revisões, revisões não do texto original, porque o texto original são versos em sânscrito que não foram modificados. Esses versos foram escritos por Shankaracharya, que é um dos maiores de todos os mestres da escola shivaísta, então é a escola Adwaita do impersonalismo. E a gente tem várias correntes subsequentes, então várias vertentes de interpretação dos ensinamentos de Shankaracharya vieram ao longo dos séculos. E aí a gente tem várias perspectivas da análise do conhecimento que ele deixou. A gente vai fazer a leitura de alguns versos na tradução literal do que Shankaracharya estava falando e de como isso é revolucionário para a própria filosofia que ele desenvolveu e que ele estava pregando. Ao mesmo tempo, né, a gente vai trazer alguns elementos das efemérides também relacionados aos trânsitos, então as conjunções, a gente falou um pouco também agora há pouco sobre a conjunção do Sol e Saturno. Então fica também como uma informação, né, que o grupo de estudos ele é aberto. Então as pessoas que conseguem acesso através do link do Skype, a gente tem algum tempo antes de começar a gravação em que a gente está tirando dúvidas, a gente está trazendo conteúdos mais específicos que complicariam um pouco a dinâmica do conteúdo que é transmitido pelo canal. Então fica o convite de quem quiser ficar mais íntimo e fazer perguntas mais específicas sobre a astrologia ou a filosofia védica, entra no grupo, fica online com a gente e faz as perguntas. Pelo grupo do WhatsApp também, a gente sempre está respondendo as perguntas, mas online a gente tem
a possibilidade de dar algum aprofundamento. Então, se alguém já tiver alguma dúvida, se alguém quiser trazer alguma questão, algum conteúdo, lembrando também, né, a gente está sempre trazendo spoilers do seriado Shane, que eu considero que é também um curso muito bom de astrologia védica, principalmente porque não é possível você fazer uma boa interpretação da astrologia védica sem conhecer a história que está por trás das características dos planetas e das nakshatras. Então, esse seriado de Shani, ele traz toda a ilustração de diversidade de efeitos causados pelo posicionamento e o trânsito dos planetas. Então, realmente é muito, muito legal e muito interessante. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre o seriado também, fica à vontade, porque é sempre legal falar sobre a característica e os lilas, né? Os passatempos dos deuses, dos grahas, dos devas e dos Oi, asuras. Oi. só uma dúvida. Tem uma passagem que tem uma absorção de uma energia do Shani, né? Nessa absorção, o ser continua existindo. O entendimento que eu tive é que esse ser não deveria continuar existindo. É como se ela fosse para um outro lugar, ou ela, sei lá, se ele fosse absorvido. Eu entendi que ele tipo, vai absorver a energia. Peraí, só um minuto. Ele vai absorver a energia e a pessoa, a entidade, né, vai para né, vai para Vaikunta, vamos dizer assim. E aí fica aquela energia somada. Como que é isso? Acho que você sabe de quem eu estou falando. Eu Eu não sei, queria eu dar sei. spoiler para os amigos. Aham. Então, eu também vou tentar não dar um spoiler, mas na realidade o que ele está fazendo ali é a contenção de uma energia específica. Então, ele está assumindo aquela característica que é uma personalidade individual, ele está assumindo aquilo dentro dele, mas que num determinado momento aquilo se manifesta individualmente de novo, entendeu? Porque o que acontece? Nenhuma alma, nenhuma consciência, depois de criada, pode ser destruída, porque é Deus mesmo, é a potência de Deus, a potência imortal. Toda consciência é imortal. Então a gente entende que a única força capaz de destruir uma alma é a do Criador. Então, teria que ser a suprema personalidade de Deus pessoalmente para destruir uma alma. E aí, quando a gente entende os avatares, que aí são Vishnu, várias manifestações de Vishnu, que vêm para matar os demônios, e aí a gente vai ver as Navadurgas, também vêm para matar demônio, Shiva vem para matar demônio, Kartikeya, que é Mangal, vem para matar demônio, né? Marte, todos eles vêm para matar demônio. Mas, em última análise, esses demônios, eles não são aniquilados. A alma deles não desaparece. E é aí onde está o detalhe. Todos aqueles que foram mortos por Deus alcançam a liberação automaticamente. Eles não morrem. Nenhum deles morre. Oi? Entendeu? Não, Ah, exatamente, mas é porque não é para morrer. tu tá falando comigo, Alexandre? No, Desculpa, eu não fui foi o explicar para o lance. marido que está assistindo o seriado também. Acho que o meu microfone não consigo desligar. Agora eu consegui. Vou Ah, conseguir. beleza. E não foi designado a Shukracharya o poder de ressuscitar os demônios? Então, exatamente, porque nesse período, justamente nesse período da criação, os deuses não morrem
e os demônios precisam ser ressuscitados. Os deuses não morrem porque eles bebem Somaraça, e os demônios não morrem porque Shrukacharya tem um mantra que ressuscita eles. Isso até um outro determinado momento em que aí a morte vai vir e vai se manifestar de verdade. Mas isso é para as criaturas, tá ligado? Que aí não são os deuses e os demônios. Durante esse período, né? Durante essa. A gente podia voltar daqui a pouquinho pro Shankaracharya, né? Mas essa coisa do planeta Terra já está criado e tá rolando lá os Maharishis, né? Tem uma galera, tem os reis, tudo. E ali é Satya Yuga? Qual que é a Yuga que tá rolando ali antes? É tipo as primeiras, né? Porque. Então, uma coisa que também é importante é que, assim, as yugas, elas se repetem, tá ligado? Então, a gente vai ter sequências de Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, várias delas dentro da mesma criação. Então, aquele período que a gente está vendo lá em Shani no começo do começo da criação, faz parte de uma Satya Yuga, mas da primeira Satya Yuga, de quando Brahma ainda está criando o universo. Então, eu esqueci qual é o humano, né? É porque, assim, cada governante das energias, né, dos filhos de Brahma, lá, dos Saptarishis, são chamados manos. Cada um deles vai governar durante um determinado tempo. E isso são milhares de anos. E a gente está, assim, num humano avançado já, assim. O Brahma da gente já é um adulto, tá ligado? O Brahma da gente já viveu bastante, assim. Fala aí, Renata. O Goura, pode-se dizer que é um remédio para conjunção é, Sol-Saturno, o distanciamento, porque tem uma hora que a Lua, né, fala com Saturno, que para crescer e se tornar uma árvore que possa dar frutos, uma semente tem que se afastar de suas raízes. Sim, E isso serve também para Saturno e Lua? Ou é só Sol, Saturno? eu acho que é mais o Sol, porque é importante a relação entre a Lua e Saturno para que você tenha um senso de justiça apropriado na sua ação. Então a gente pensa, né, e é até um dos assuntos que o Narasimha Rao vai falar agora na aula, que é sobre o Sadhishat. Então, assim, a gente entende o Sadhishat ou o olhar de Saturno sobre a Lua como uma coisa cruel, porque ele traz um lugar de dor, um lugar de austeridade, um lugar de disciplina. Mas tudo isso é muito importante para a gente. Então, eu acho que em relação ao Sol, sim, mas a Lua não. E a Mas outra, também, mas também vale para conjunção com Queto, né? Porque é muito parecida com a de Saturno, né? Lua, Sol Ketu, Queto. Sol, Não, Sol Ketu. Queto. Não? Putz, só o Keto, velho. É porque é isso também, né? Na série, chamam a conjunção do Sol e Saturno de eclipse. Mas isso Uhum. acontece no começo da série porque ainda não tinha Rahu Ketu, era só Arbano. Depois que eles batem o Oceano de Leite, quem faz esse papel é Rahu e Ketu. Então, assim, a ideia de que o Saturno eclipsa o Sol, ela é uma concepção só de que o que é que acontece? O Sol é reconhecido pelo poder e pela nobreza dele e pelo brilho dele. Quando ele comete uma injustiça na presença de Saturno, ele perde o brilho dele. Isso seria considerado um eclipse? Talvez, mas por outra causa.
A causa do Sol perder o brilho dele na presença de Saturno é que ele perde a dignidade, ele perde os valores, ele perde a nobreza, porque ele vai ser confrontado com o erro dele, com o mau julgamento que ele está fazendo. Porque o Sol, que a gente já falou isso várias vezes, o Sol, ele tem a característica positiva de iluminar a todos sem fazer distinção. Mas ele faz com Saturno. Ele amaldiçoa Saturno. Ele fala: se você aparecer na minha visão, eu vou queimar você. Lari, quer falar? Ah, desligou. Então, Mas então, ah, tem similaridade? Sol Queto e Sol Saturno? não, não, Não. não. Porque Saturno vai querer que o Sol se purifique. Saturno vai, tipo, espremer o Sol, vai dizer, meu irmão, velho, você vai ter que se redimir da doideira que você fez. Ketu não. Ketu vai fazer o Sol se esconder. Então, muitas vezes, um ego escondido pode ser maior do que um ego que se mostra, tá ligado? Então, muitas vezes, a pessoa se acha injustiçada pelo eclipse. Quem carrega um eclipse? Muita gente que carrega eclipse se acha injustiçado, acha que alguém rouba o mérito dela. Pode roubar? Pode roubar. Depende muito da configuração. Mas muitas vezes a pessoa mesmo se esconde para se vitimizar. Muitas vezes a pessoa, depende, né? Se a conjunção for o Sol Rahu, o Sol Ketu, isso muda também, e muda se for um eclipse de verdade, né? Se a Lua tiver em conjunção ou em oposição. Mas a ideia é que quando é Ketu ou Rahu em conjunção com o Sol, a pessoa sente que tem alguém enganando ela. A pessoa sente que tem alguém se aproveitando dela, a pessoa sente que ela trabalha muito, ela se esforça muito e todo mundo está ali só pegando o que ela cria e deixando ela na mão. Quando a conjunção é com Saturno, velho, o cara sabe, ele reconhece que tem alguma coisa errada com ele e ele vai tentar fazer alguma coisa para melhorar a situação dele, porque de alguma maneira ele reconhece em si a sombra. Então, isso é o papel de Saturno, né? Revelar a sombra do Sol, revelar esse lugar onde o Sol não foi justo. Isso é Saturno, nessa conjunção, né? E aí, entre outros fatores. Dá para entender? Deu. Beleza. André, fala aí, André, acho que agora vai. Oi, André. Não, não conseguiu ligar o som. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Oba! Nossa, chegou tanta dúvida agora, mas vamos por etapa. Essa última coisa que você estava falando de Saturno, e curiosamente, de eclipse, curiosamente, eu comecei os estudos do seu canal do YouTube, e os primeiros vídeos lá tá falando de eclipse, então tá fazendo muito sentido o que você tá falando. Eu posso chamar Saturno nesse lugar que a Renata estava trazendo, como se ele fosse ele é o cara que desmascara os egos, por exemplo. Isso. Faz sentido isso? Uhum, sim.
Tá, então não importa qual a posição do Saturno ali no mapa, isso é irrelevante? Então, sempre é importante a posição do planeta no mapa para você saber que tipo de energia ele está carregando. Mas cada planeta ele tem um papel. Então, onde ele tiver, ele vai executar o papel dele também. Então, todas essas características de Saturno que a gente veio trazendo hoje na conversa da gente, elas são características do planeta. Onde ele tiver, ele vai manifestar essas características associado às características do signo e da casa onde ele tiver. E ainda tem mais um monte de coisa que a gente não está falando, a gente está só pegando Sim. bem por cima, assim, os efeitos, entendeu? Não, mas era só para eu tentar linkar com o que eu estava ouvindo nos vídeos sobre eclipse e o que foi trazido agora, disso que você falou do ego, Uhum. da posição dele, ele vai buscar a sombra, ele vai revelar isso, é Sim, nesse sentido. Tá, então eu preciso olhar para todas essas condições que são relevantes no caso, que são isso. muitas. Isso. Saquei. Agora, lá no comecinho, você estava falando, eu fiz uma pergunta bem juvenil, me perdoa, tá? Minhas Não, tá perguntas são massa, juvenis. tá tudo certo. É, sobre eu falar, pô, nada é ruim, no sentido bem juvenil mesmo, porque a partir do momento que eu entro com essa teoria de benéfico e maléfico, é meio que automático ir para coisas do medo, para entrar num lugar muito negativo. O fato de trazer essa palavra já traz o peso, e aí você explicou, não, então eu vou olhar toda a condição que eu vou de aprendizado. Então, eu acho que o medo nesse lugar, ele fica mais maléfico. Os sentimentos que o termo maléfico pode gerar é mais maléfico que o malefício em si do Sim, planeta, né? exatamente. Uhum. Porque está se falando muito de Saturno, acho que a gente nos últimos encontros falou muito de Saturno. E eu entrei agora no final do mês de janeiro nele. Eu tô nele. Aí eu falo, não, eu vou sair descolada disso tudo, mas ainda fica um resquício assim, pô, eu tenho Saturno lá na 1, com ascendente em Gêmeos, aí fala, pô, eu já nasci no Saturno, eu já sou saturnina. Sim, já conhece essa energia, né? É muito familiar. Então eu tento sair desse lugar do maléfico, né? De escapar desse lugar. Mas, enfim, não é uma pergunta, são só lugares, assim. E Beleza. mais uma vez, desculpa a juventude, tá? Só. É super importante fazer perguntas, e quanto mais elementares, assim como você está pensando que são, mais importante elas são. Porque é muito importante a gente ter uma base firme, uma estrutura de conhecimento onde a gente possa colocar elementos em cima dela. Então, se a gente não tirar as dúvidas no começo, as dúvidas vão só se acumulando e ficando cada vez mais complicadas. Então, é muito legal a gente tipo, ter muito claro o que são esses elementos no começo do estudo. E aí, assim, eu sempre gosto, né, de dar ênfase ao seguinte: as escrituras, elas trazem uma forma, uma estrutura mesmo de conhecimento que para a gente é muito dura, é muito pesada. E aí é muito próximo do que você está falando de tipo, pô, a palavra maléfico
gera um efeito pior do que o próprio planeta, porque a palavra já carrega em si uma carga emocional que gera um efeito interno independente do que o planeta vai causar. A mesma coisa as escrituras, não tão pesadamente, porque a gente está usando o nosso ego para avaliar, mas as escrituras, elas trazem um conhecimento a respeito do karma que está decodificado no Jyotish, que é assustador. Então, se a gente for ao pé da letra, interpretar as coisas da forma como está nas escrituras, a gente não vai ter esperança. Não vai ter esperança. E é por isso que na Índia é tão tradicional as cerimônias, os upayas, né, que são os remédios, as festividades. Por quê? Porque eles sabem que através de determinadas malícias, tutoriais ali, promessas, austeridades, eles conseguem queimar uma quantidade de karma muito grande. Se a gente for tentar fazer esse cálculo que eles acham que estão fazendo corretamente, a gente nunca vai conseguir fechar a conta, é impossível. Então, assim, a gente reza muito pela misericórdia de Deus, para que Ele intervenha na vida da gente e ajude a gente a salvar. Isso que é realmente importante. Então, a gente tem que buscar por aquilo que fortaleça a gente, por aquilo que dê força para a gente continuar lutando. E aí é onde a gente procura pelas qualidades da gente que também estão implícitas dentro do estudo. Então a gente fortalece aquilo que vai ajudar a gente e a gente luta contra aquilo que destrói a gente. Essa é a vida espiritual, né? Essa é a finalidade do estudo da gente. Fala aí, Renata. Excelente, Goura. Obrigada. Louro, só mais uma coisa sobre Sol e Queto. Queto também representa uma ancestralidade. Aí também pode se dizer que é uma conjunção de Pitru-dosha, que traz essa maldição, vamos dizer assim. Então, assim, tá muito ligada a esse processo de quanto maior a sombra, maior a luz, porque você traz, assim, uma questão de ancestralidade. É como se a sua busca de autoconhecimento reverberasse, assim, em várias gerações. É um pouco disso, assim? Sim, sim. Porque lembrando, né, tu falou Pitru Dosha, eu lembrei de Pitru Paksha, e eu estava falando sobre Pitru Paksha esses dias, que é justamente isso, né? Os antepassados, eles fizeram o que eles puderam com o que eles tinham na mão, velho. E se a gente for falar de verdade, os caras fizeram muito para a gente poder estar aqui onde a gente está. E assim, quando eu penso no nível de sacrifício e de austeridade dos antepassados, dos meus antepassados, velho, eu não posso reclamar de nada na minha vida. Nada, 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 nada. Porque é imensurável, imensurável o nível de austeridade e sofrimento que eles passaram, tá ligado? Para hoje a gente poder estar aqui falando sobre conceitos tipo transcendentais e abstratos, subjetivos. A gente está lidando com sentimentos e com energias que são indescritíveis para pessoas que viveram 80, 90, 100 anos atrás. Não digo no sentido das pessoas sofisticadas que tipo que iam para a Europa para assistir ópera, ou os caras que faziam universidade na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal. Isso sempre existiu. Mas eu estou falando sobre as pessoas mesmo, de verdade, né? Que fazem parte das raízes de onde a gente vem. Então, quando a gente
pô, tá olhando para a astrologia, a gente tá olhando para essa capacidade da gente de buscar pela nossa purificação, a gente tem que glorificar de verdade o sacrifício dos ancestrais. E aí, como você fala, Pitrudosha. Pitrudosha é um tipo de maldição? Véi, imagina Não, mas que... só uma coisa, mas eu entendo muito do que você traz, porque eu acho que é isso, gera uma compaixão. Você acaba se motivando mais no sentido das suas buscas, porque você sabe que ela ainda tem assim um alcance maior, entende? Eu não vejo assim com esse olhar, tipo, carrego uma maldição e por isso traz, né, para alguns trazer algum tipo de revolta, e que pode ser também, por isso que é tão inauspicioso o eclipse, né? Porque eu acho que assim, é meio que o 8 ou 80, ou você carrega compaixão e vai fazer um movimento muito, né, assim, sincero e profundo, ou você entra nesse caminho do vitimismo e da revolta com uma maldição que na verdade é sua, né? Você só está atraindo uma coisa que faz parte de você. Uhum. Mas vamos pensar estilo da seguinte maneira, né? Violência doméstica pode ser um pitridosha. Alcoolismo pode ser um pitridosha. Violência, tipo, entre irmãos ou questões de propriedade dentro da família, pode ser um pitridosha. Tudo resultado de sanskaras, né? Aí o cara fala, pô, eu tenho essa parada no meu mapa porque tá lá no meu mapa e aconteceu mesmo comigo, na minha família e tal. Essa pessoa, na realidade, ela é a responsável por quebrar a maldição. Ela carrega e aí ela descobriu e aí agora ela tem a possibilidade de quebrar com esse ciclo. E isso é incrível, por quê? Porque isso também vem de uma conjunção de Ketu-Lua. Ketu-Lua também dá isso. A possibilidade da pessoa quebrar com a hereditariedade, com a sucessão de um determinado tipo de karma, e ela conseguir acabar com isso conscientemente. É fácil? Não, é difícil, velho. É difícil pra caraca, porque quando você vai ver, você já está muito dentro daquela energia assim, de tipo, aquilo toma muito conta de você. E você tem que ser muito forte para não se deixar tomar por aquela coisa, porque ela já está ali pronta para engolir você o tempo todo. Então, quando a gente olha Ketu Lua, tem uma relação muito maior com a família materna, Ketu Sol com a família paterna. Mas a gente também pode pensar que uma, que é a Lua, está relacionada com os sentimentos e os desejos, e o Sol com o poder e o ego. E aí, como é que a gente relaciona isso, né? Como é que a gente vê a manifestação disso como uma sucessão mesmo, né? Dessa hereditariedade, como a gente consegue cortar isso? E aí, isso para quem tem a conjunção já natural no mapa. Beleza. Durante o trânsito, você tem a oportunidade de observar esses marcadores todo ano e tentar corrigir eles, fazendo alguma austeridade. E aí era o que eu estava falando. O Pitru Paksha é um período muito importante para você pedir misericordiosamente a Deus para libertar você desses karmas ancestrais que aprisionam você nascimento após nascimento. Então você pega o Pitru Paksha, você pega esse período e você pede, Deus, por favor, me ajude, velho. Eu estou sacrificando aqui, ó, vou fazer uma cerimônia de fogo. E eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou distribuir para as pessoas carentes, eu vou, tipo, ajudar as pessoas santas. Mas, por favor, me ajude a me livrar desse karma ancestral.
É isso. A gente carrega a parada, mas a gente carrega o poder de destruir ela para sempre também. Então, é isso, né? É como eu estava falando com a palavra da André. Tipo, então não tem nada ruim. Não, não tem nada ruim, porque a gente vê. E o dever da gente é corrigir a parada que está lá. Então não é ruim, é uma coisa que precisa ser corrigida. Fala aí, Lucas. Não, eu só dei um Google aqui porque eu não sabia o que que era Pitra Dosha. Aí eu coloquei aqui, né? Vai que tem outra pessoa que queira saber também. Pitra Dosha é um tópico frequentemente discutido na astrologia védica, com o karma negativo dos ancestrais causando obstáculos na vida dos descendentes. Pode ser identificado através de vários indicadores no mapa natal. E aí colocaram que os efeitos incluem conflitos familiares, restrições financeiras, problemas de saúde e instabilidade profissional. É, Massa. engraçado. E você falou da conjunção de Ketu com a Lua? Com o Sol e com a Lua. Ah, entendi. Porque eu abri o mapa de uma menina esses últimos dias e tinha na casa 2 conjunção de Ketu com a Lua. E, e ela tinha a Lua em Barane. Aí eu perguntei pra ela, eu tava sentindo uma presença feminina. Eu perguntei, nossa, tinha alguém na sua família, alguma curandeira, alguma coisa, alguma avó? Então eu liguei essa ideia do o cara caduqueto com ancestral e com Barani com essa força geradora. Eu já pensei numa feiticeira, uma coisa assim. Ela falou que a avó dela, ela tinha uma avó que era curandeira mesmo. Agora eu não lembro se era da família, por parte do pai dela ou da mãe dela. Aí assim, você pode olhar depois se é o Matri ou Ratri Karaka que está relacionado com o Ketu ou com a Lua, nesse caso. Pode ser isso. Porque se for o Bratri, o BK, aí é o pai. Se for Matri, é a mãe. Pode ter isso também, tá ligado? Que pode dar diferença. Então, eu sempre tenho essa dúvida, porque, ô Lucas, você terminou? Terminei. Eu fui entrando assim. Meu sol é matricarca. Então, eu posso considerar, no caso, minha conjunção Ketu-Sol relacionado à família materna? Sim, sim, pode sim. De Entendi. acordo com o Jaimini, essa é a regra, né? Parashara poderia discordar, mas Jaimini ia dizer que é isso mesmo. Então, dá para avaliar das duas maneiras, né? O que fizer mais sentido para você. Eu considero Jaimini. Eu iria por Jaimini, assim, porque o sol ele pode falar sobre você no aspecto da sua alma, da sua personalidade, e como nas Ságica Karaka, ele carrega a energia da sua mãe. Beleza. Isso é matemático para avaliar. Mas eu sempre achei que no meu mapa fazia sentido meu pai ser a lua e a minha mãe ser o sol. Pronto. Apesar da minha lua não ser meu Pitricarca. Mas Mas, beleza. mas o BK é o quê? O Bratri é qual? É Saturno que faz conjunção com minha lua. Pronto, então o Bratri-Karaka, o indicador do pai para você Não, e não dos é irmãos, Pitricarca, não? não. O indicador do pai e dos irmãos é o BK, B de bola, Bratri, Bratri-Karaka. Pitri são os antepassados, é dos avós para trás, Beleza, beleza? beleza, valeu. Então, queria agradecer o auxílio dos universitários. Então, sempre que possível, contar com a ajuda dos universitários é essencial.
Então, valeu aí pela legenda, né? Nota de rodapé. Petrodolce. Aí vem o universitário com a narração, né? Aí, alguém tem alguma dúvida ainda? Fala aí, Lucas. Nada, só fazendo isso mesmo, é nóis, pô. Então, beleza. A gente já adiantou muito tempo. Eu vou direto para a Onara Sinharal para não parecer que a gente não está estudando aqui. Vamos estudar um pouquinho, vamos ler um pouquinho da aula do maluco. E aí a gente vai continuando, porque essas aulas vão ser infinitas mesmo. Então, assim, como eu estava falando, muito do que o Narasimha Rao está dizendo agora, no comecinho do curso, a gente já viu, já está no canal, tá lá, é só ter paciência, procurar nos videozinhos que tem título. Tem tudo que ele está falando aqui, a gente já falou lá. Então, eu não vou entrar em detalhes a respeito do que ele está trazendo aqui. Só se alguém tiver dúvida, a gente entra na dúvida. Então, eu vou lendo. Caso alguém queira fazer alguma observação, levanta a mão, aí eu paro e aí a gente vai para a observação. Belezinha? Por quê? O Narasimha Rao, ele já começa aqui o tópico 25 da segunda aula dele, falando sobre Kurma Avatara. Então, Jai Narasimha Rao, que Jai também, né, velho? Que ele é uma grande alma, ele é um grande professor, está disponibilizando o estudo dele para a gente. Então, vamos sempre glorificar os professores e os mestres, que eles nos abençoem com conhecimento transcendental e que isso possa ajudar a revelar a natureza da nossa alma. Então, o tópico 25 da segunda aula do Narasimha Rao, ele começa. Kurma Avatara. Kurma Avatara é o avatar relacionado a Saturno, que é uma tartaruga, que faz parte do passatempo de bater o oceano de leite. Então, a gente já leu essa história, tá lá nas aulas anteriores, é só procurar Graha Sutras Kurma Avatara. Eu conto a história, é uma história super legal. Aqui vai estar bem resumido. Então é o seguinte: Kurma Avatara, Saturno. Saturno é disciplina e trabalho duro. Sem Saturno não haveria nenhuma conquista. Por quê? Porque a conquista é resultado de trabalho duro. Então, para você ver como você vai alcançar o sucesso, olha para Saturno também. Para ver como você vai alcançar o resultado do trabalho, olha para Saturno também. Para aqueles que não trabalham duro, ele os força. Então, assim, uma hora ou outra, amigão, Saturno vai apertar você para você fazer o que você precisa fazer. Ele também é chamado de planeta Shani ou Manda. Ele se move muito lentamente. Aqui seria também, né, Mandi. Mandi é o nome do filho de Shani. Então, Manda seria o nome de Shani como o pai de Mandi. Ele se move muito lentamente. Por quê? Porque Saturno, né, dentro da história, ele teve uma perna, né, o pé dele foi arrancado pelo Sol. Então, ele anda devagar. A outra história é de Kshira Sagara Matanam, a agitação, né, do oceano de leite, agitando através da montanha que fica nas costas da tartaruga, que é o Monte Sumeru ou Mandara, que aí também tem uma relação com a palavra manda, né? Então, quando Vishnu pega, que aí Vishnu vem na forma de Kurma, que aí representa o avatar de Shani, e apoiou a montanha nas costas para agitar o oceano. Então eu explico porque é que essa história acontece dessa maneira, porque a tartaruga
está com uma coceira nas costas, e aí essa montanha é colocada em cima das costas dele para coçar as costas dele enquanto ele bate o oceano. Essa montanha é a nossa inteligência. A agitação da cobra ou espiral é a tapácia. O que é que acontece? A Nanta Sheshanaga, ela se enrola nessa montanha. Os deuses pegam de um lado da cobra, os demônios pegam do outro e eles vão bater o oceano, puxando, fazendo um cabo de guerra, enquanto essa espiral, porque a cobra está enrolada na montanha, gira e bate o oceano. O que está sendo dito aqui é que a agitação feita pela cobra é a austeridade. Então, a nossa capacidade de fazer austeridades é a nossa capacidade de remover o néctar que está dentro das nossas profundezas. Então, Saturno auxilia nesse trabalho duro, dando a sustentação e a inteligência para a gente fazer isso. O néctar que chega no final é o resultado e todas as coisas ruins que surgem no meio. Aqui a frase está meio maluca, mas o que acontece é o seguinte: o néctar que chega no final é o resultado dessa austeridade. E tudo de ruim, todo o veneno que sai desse movimento de bater o oceano vai ser levado para o Shiva. Shiva vai beber esse veneno. É por isso que precisamos de um mestre espiritual. Por quê? Porque o mestre espiritual ele tem a capacidade de purificar esse veneno. A gente não tem. O mestre espiritual tem. Então, Shiva aqui assume a posição do mestre espiritual que assume beber o resultado negativo das nossas austeridades, das nossas tapácias, para que a gente possa beber o néctar. O mestre bebe o veneno. Então a gente tem que ter muita consciência disso também, né? Do quão misericordioso é o mestre espiritual por tolerar os nossos erros, porque ele sabe dos erros da gente, ele vê visivelmente através do karma que a gente entrega para ele. Então, aqui a disciplina e o trabalho árduo necessários para fazer tudo isso é o que é representado pela energia saturniana, ou saturnina, né? E é por isso que veremos Saturno forte em todos os santos. Saturno também mostra firmeza, niskama, karma, yoga, austeridade, etc. Então, aqui quando ele fala, né, Niskama, Nishkama, Karma Yoga, ele está falando sobre um yoga que Saturno manifesta, né? Que é de firmeza, de austeridade, de veracidade. Saturno é visto como um planeta ruim, mas ele coloca as pessoas para trabalhar e faz as coisas acontecerem. Então, ele é ruim porque ele obriga a gente a se esforçar. Se ele fosse bom, ele dava direto, ele dava à toa, né? Ele dava de qualquer maneira as coisas para a gente. Então a gente acha que Saturno é ruim porque ele exige que a gente mereça o que a gente quer. Então, assim, na realidade, Saturno, ele só está sendo justo, ele não está sendo ruim. Tópico 26. Júpiter leva 12 anos e Saturno leva 30 anos para dar uma volta no Sol. Beleza. Ele poderia ter dito também que Júpiter leva 12 anos e Saturno leva 30 anos para dar uma volta de 360 graus. Poderia ser isso também, tanto faz. Eles demoram o mesmo tempo para dar uma volta completa ao redor do Sol,
e eles levam o mesmo tempo para dar uma volta completa de 360 graus. Depois de 60 anos, eles estarão onde estavam no momento do nascimento. É um evento importante e é celebrado como Shashti Purti, que seria Shashti 60. Então, Shashti Purti seria esse evento que acontece quando a gente completa 60 anos, porque Saturno e Júpiter voltam para a posição original do nascimento da gente. Tópico 27. A área que Saturno deseja que o nativo trabalhe arduamente depende de sua posição nos diferentes chakras Varga. Interessantíssimo. Por quê? Porque onde Saturno estiver no mapa, vai indicar o lugar que precisa ser purificado e o lugar onde vai ter trabalho duro. Quando você olha Saturno nos mapas divisionais, você vai ver os outros lugares onde você precisa trabalhar duro e onde você precisa se purificar, mas também fala de onde você tira a energia para se purificar no plano material. Então, existem as purificações nos campos sutis e a purificação no campo grosseiro. A gente pode, através de uma exaltação no Navamsha, através de uma exaltação no Dashamsha de Saturno, dar um resultado positivo no mapa natal, a posição de Saturno, né, se ele não estiver tão bom. E o contrário também é válido. Tudo através de trabalho duro, sacrifício, austeridade. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Tá de boa? Continuando. Tudo bom, obrigada, gente. Beleza. Ponto 28. A posição no mapa natal é o principal. Mostra o que se tem que passar na vida. Os trânsitos mostram o momento em que é preciso passar por isso. Então, assim, a gente já falou também, né, sobre isso algumas vezes, né? Então, a posição do planeta no mapa natal, ela é a principal, por quê? Porque a gente começa tratando onde dói. Então, tipo, se você está com fome, primeiro você come. Depois a gente vai ver o que é que consegue fazer. Então, assim, não adianta você estar sentindo um determinado tipo de desconforto e tentar fazer outra coisa. Por quê? Porque aquele desconforto lá, ele não vai passar tão fácil e muito provavelmente ele vai influenciar a sua outra ação, porque você não vai dar atenção plena ao que você se colocou para fazer. Então, o mapa natal é o tratamento fisioterapêutico e biológico, o recondicionamento material grosseiro daquilo que a gente existe e daquilo que a gente é. Importantíssimo. Mas a gente precisa entender qual é a função dos mapas divisionais também, porque são os mapas divisionais que determinam a qualidade da energia que vai se manifestar no mapa natal também. Então, o que ele está dizendo aqui? É muito importante olhar o mapa natal, beleza, para entender o que acontece na vida. E durante os trânsitos dos planetas naquelas áreas específicas, os desafios e as bênçãos acontecem. Ponto 29. Se Saturno for o regente do Lagna ou o Yoga Karaka é um planeta significador também muito poderoso no mapa. E as pessoas que têm o ascendente regido por Vênus têm Saturno como Yoga Karaka. Então, se Saturno for o regente do ascendente ou Yoga Karaka, dificilmente irá incomodar a pessoa, mesmo no período de Sadhishati. Isso é interessante. Por quê? Porque alivia um pouco o medo da pessoa do período
Sadishat, que todo mundo tem muito medo do que vai acontecer. Então, se Saturno for regente do Lagna, ou se Saturno for Yoga Karaka, o Sadishat vai ser mais suave para a pessoa. Se Saturno tiver no mapa natal em conjunção com a Lua ou em oposição à Lua, a pessoa também vai passar um sadishat mais suave, porque ela já sente isso a vida dela toda. Então, muito bem colocado, né? Ponto 30. Rama Avatara, Ramachandra, é representado pelo Sol. Então, Rama é o avatar do Sol, a energia solar. Rama pertence a Surya Vamsa, a família real. Por quê? Porque Ramachandra nasce numa família real. Ponto 31. Krishna é representado pela Lua. A Lua é um planeta doce e não tem inimigos. Isso é uma coisa interessante também na relação com Krishna, porque Krishna não tinha inimigos, né? O único inimigo de Krishna seria o tio dele, porque sabia que Krishna ia destronar ele em algum momento. Mas nem isso motivava Krishna a entender o tio como um inimigo, né? Ele simplesmente vai no momento apropriado, vai lá e resolve a história dele com o tio, toma o reino e coloca os pais dele como reis, e ele resolve a história, né? Marte representa Nrsimha Avatara, que é o metade homem, metade leão. Marte é muito raivoso, enérgico e agressivo. Então é legal, né, olhar a história de Ramachandra, de Krishna e de Narasimha, que estão no canal. Pronto, beleza. Buda, Avatar, é representado por Mercúrio. Mercúrio significa o aprendizado, aprender. Buda foi além do Adwaita. Adwaita é a concepção não dual, né? Então, existe a concepção dueita, que é dual, e a Adwaita, que é a não dual. Então, a gente entende uma como a multiplicidade, que é a dual é a da multiplicidade e a não dual é a da unidade. Então, Buda, o impersonalismo, de certa maneira, fala sobre a não dualidade, a dueita. Mas aqui, e aí a gente entende, estudando também a história do Siddhartha, que ele não se prende à concepção adueita, ele vai além, né? Então aqui ele fala, Buda foi além do Adwaita e pregou dizendo que não existe Deus e que Deus está dentro de você. Pode haver diferentes pontos de vista que as pessoas têm sobre isso, mas Parashara mencionou nos clássicos que liga o Buda Avatara a Mercúrio. Então, assim, existe uma relação, né? Isso está presente nas escrituras, e aí ele está dizendo que Parashara já traz essa conexão de Buda e Mercúrio. Rahu representa Varaha Avatara, que é a forma do javali. E Ketu representa Matsya, que é a forma do peixe. Então, eu acho. Pronto. As correlações acima são úteis para conhecer o planeta pelo qual orar. Só que aí seria o contrário, né? As correlações acima são úteis para conhecer qual Deus a gente deve orar para fortalecer cada planeta. Então, partindo desse princípio, se você quer fortalecer o Sol, você canta para Ramachandra. Se você quer fortalecer a Lua, você canta para Krishna. Se você quer fortalecer Marte, você canta para Nishinradeva. Se você quer fortalecer Saturno, você canta para Kurma.
E aí a gente pensa, como eu falei da outra vez, né? O Maha Mantra, o maior de todos os mantras, nesse caso, está fortalecendo o Sol e a Lua, os mais importantes. Por quê? Porque você fortalece a sua mente, você fortalece a sua alma, e a partir desse fortalecimento você supera todos os outros desafios. E é engraçado porque a primeira coisa que o Narasimha Rao fala na primeira aula é a importância de cantar o Mahamantra para poder se purificar do próprio karma e aprender a astrologia. Então ele fala, adore Ganesha e cante o Mahamantra. Quer falar, Lucas? Ele coloca Hari como Lagna também, né? Se Sim, você fortalecesse o Sol, a Lua e o Lagna cantando o Mahamantra, ele bota Rama Krishna. Não, é. sim, Ramakrishna e Irada, né? Hari, que é a potência. E por que o Lagna, né? O Sol fortalece o Lagna. O Hari funciona como a Shakti do mantra? É isso? Hare, Hare, é isso. Hare, é potência, Shakti, exatamente. Porque o Boris, Sol fica exaltado na casa 1. Fala, Alexandre. e de Vênus? Você falou, eu não prestei atenção. Não, ele nem falou sobre Vênus aqui. Vênus é Parashurama. Tá, Tá no canal também, Parashurama. gratidão. O Brahmana com um machado. Um sacerdote que anda com um machado. Esse é Parashurama. Então, ó, Lucas, marca aqui o 37 e a gente continua ele a partir da semana que vem. Daí agora já está meio tarde, eu acho que a gente está na hora da gente encerrar. E aí eu quero só também, né, trazer alguns avisozinhos. Dia primeiro, que aí já é na outra semana, a gente começa com os estudos na sexta-feira. E aí, para quem puder, a gente vai ter uma sequência. A gente começa às 7 horas e a gente vai até quase às 10, né? Vai ter uma hora que vai ser a leitura dos estudos de Chaitanya Mahaprabhu, As Aventuras do Senhor Chaitanya. E na sequência, às 8 horas, a gente abre o grupo Bhuvanas para trazer as concepções mais simples mesmo, né, para o pessoal que está entrando agora, está iniciando a parte filosófica. E aí a gente deixa as aventuras do Senhor Chaitanya como um estudo mais profundo e mais específico para quem já está acompanhando há mais tempo, né? A outra coisa, a gente continua os estudos nas quartas e eu vou tentar publicar mais conteúdo de astrologia também, atualizar o canal e essas coisas todas. Fico aguardando vocês trazerem perguntas no grupo, vou tentar sempre responder na medida que eu tiver disponível. Eu vou trazer as perguntas. Quem puder ir respondendo também, pode ir respondendo. Se eu precisar, se eu ver que eu preciso trazer algum ajuste na resposta, eu trago. Então, não fiquem encabulados de responder, respondam mesmo. A troca entre todo mundo dentro do grupo é muito importante para favorecer o aprendizado. Eu quero agradecer de todo o coração, mais uma vez, a presença de todo mundo, a oportunidade que vocês me dão para fazer serviço, toda a ajuda que vocês me dão o tempo todo para a gente continuar o processo da gente. Então, eu realmente tenho uma alegria imensa de toda vez que eu me lembro da gente poder estar junto aqui, eu já fico muito feliz. Então, é muito, é muito misericordioso da parte de vocês e uma bênção muito grande na minha vida poder transmitir o conhecimento que eu recebi dos meus mestres para pessoas que dão tanta atenção e tanto afeto para mim. Então,
Que vocês fiquem sempre na paz, fiquem sempre na luz. Lembrem sempre, né, de cantar os santos nomes, de serem doces e afetuosos com todo mundo, porque Deus se revela o tempo todo. A gente nunca sabe quem vai revelar Deus para a gente hoje ou agora. Então, que a gente sempre tenha esse filtro no olhar, né, de procurar por Deus em todas as coisas. Então, que sempre todos os méritos e todas as glórias sejam oferecidos para os mestres espirituais. Então, em nome de todo mundo, eu também peço muita luz e muita misericórdia a Srila Sridhara Maharaj, Srila Gurudeva, Srila Madhusudana Maharaj, Srila Prabhupada e toda a Bhakta Vrinda, né? Todos os mestres espirituais. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindhubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurumritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. É isso aí, galera. Boa noite. Foi um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. Falou. Boa noite, turma. Boa Valeuzão. noite. Tchau.